Estou gravando para o YouTube, logo após vai estar no YouTube essa aula. Então, voltando. Então, para quem vai acompanhar pelo YouTube, nós estamos na questão 3, ele diz que são 3 cidades, A, B e C. Uma pessoa sai de A para B, que a distância é de 40 km, depois vai de B até C, que a distância é 30 km, isso em 1 hora. Olha, o espaço percorrido por ele aqui vai ser de 40 mais 30, que dá 70 km. Se nós sabemos que velocidade média é espaço dividido pelo tempo, então eu vou ter 70 por 1, a velocidade dele foi de 70 km por hora. Deixa eu grifar isso aqui, para a gente depois lembrar desse detalhe. Então a velocidade foi de 70 km por hora. Ele saiu de A para B, de B para C, em 1 hora, então sua velocidade foi isso aí. Ok? Vamos partir agora para qual distância entre A e C. Veja só. Como nós temos um triângulo retângulo, a distância AC eu vou chamar ela de x. Sabe-se que no triângulo retângulo o que mais trabalhamos é teorema de Pitágoras, né? Quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então isso quer dizer que x ao quadrado é igual a 40 ao quadrado mais 30 ao quadrado. Então nós vamos ficar com x ao quadrado igual a 1.600 mais 900. X ao quadrado igual a 2.500. Isso quer dizer que x vai ser igual a raiz quadrada de 2.500. Então a distância x equivale a 50 km. Então essa distância aqui é igual a 50 km. Ok? Então, galera, dá só uma pausazinha aí, tá certo? Porque eu estou gravando para o YouTube, logo após eu vou baixar essas aulas para o YouTube, e eu esqueci de ligar o equipamento. Então eu engoli essas 2 questões aqui. Eu vou explicar rapidinho para que eu possa apagar aqui e ter espaço para terminar a questão 3, beleza? É só uma pausazinha. E se não entendeu alguma coisa, volta para aprender, para entender. Na primeira questão ele diz o quê? Que em um bairro que tem 2.500 casas, o consumo médio diário de água por casa é de 1.000 litros. Aí ele pergunta, qual é a ordem de grandeza do volume que a caixa d'água do bairro deve ter em metros cúbicos para abastecer todas as casas por um dia sem faltar água? Aí eu lembrei o quê? Que cada decímetro cúbico equivale a 1 litro, então 1 metro cúbico tem 1.000 decímetros cúbicos, isso quer dizer que 1.000 litros corresponde a 1 metro cúbico, certo? Como ele falou, a ordem de grandeza em metros cúbicos, então não vou transformar isso aqui, vai ficar sendo 1. Aí o que é que nós temos aqui agora? Veja só. 2.500 casas vezes 1. 2.500 vezes 1, 2.500. Lembrando que aqui nós temos uma notação científica, tá certo? Que é a transformação de um número numa potência de 10. Então eu vou transformar esse número numa potência de 10. Só que eu tenho que seguir esta regra aqui, que esse meu valor de n tem que variar entre 1 e 10. Não pode ser menor do que 1, nem pode ser maior do que 10. Então eu peguei os 2.500, a vírgula se encontra no último algarismo, eu venho passando 1, 2, 3. Fiquei com 2,5 vezes 10 a terceira. Veja que 2,5 está entre 1 e 10. Então isso aqui é a notação científica. Eu transformei nisso aqui, na notação científica. Só que a ordem de grandeza é só a potência de 10.
só a potência de 10. Então nós vamos seguir essa regra para a ordem de grandeza. Se o número é menor ou se é maior do que 5. Se for menor do que 5, eu aproximo ele para 1. Se for maior do que 5, eu aproximo ele para 10. Então, como nós temos 2,5, ele vai ser aproximado para 1. Vezes 10 a terceira, então 1 vezes 10 a terceira, que é igual a 10 elevado à terceira. E a nossa resposta aí, na nossa folha, foi letra A. Ok? Aí eu mostrei também que, se ele não tivesse usado a passagem para metro cúbico, né? Se não tivesse exigido em metro cúbico, tivesse exigido em litros, nós teríamos 2.500 vezes 1.000, que daria o quê? 2.500.000. Veja que a ordem de grandeza já pulou para ser 10 elevado à sexta. Chamei a atenção para que tivesse cuidado com isso. Ok? Na questão 2, também outra questão envolvendo ordem de grandeza. Ele diz o quê? Que o fluxo total de sangue na grande circulação, também chamado de débito cardíaco, faz com que o coração de um homem adulto seja responsável pelo bombeamento em média de 20 litros por minuto. 20 litros por minuto. Ok? Qual a ordem de grandeza do volume de sangue em litros bombeado pelo coração em um dia? Então, se nós temos um dia tem 24 horas e cada uma hora tem 60 minutos. Como ele deu aqui o bombeamento litros por minuto, eu vou transformar o meu dia em minutos. Encontrei 1.440 minutos. Aí veja só, se ele bombeia 20 litros a cada minuto, em 1.440 minutos ele vai bombear X litros. Eu passo a ter uma regra de 3 simples. Veja que eu estou sendo mais rápido porque eu já expliquei, é porque eu não tinha ligado o equipamento. Então eu faço a comparação entre grandezas. Ó. Se ele bombeia 20 litros em 1 minuto, em 1.440 minutos ele vai bombear mais sangue. Então a primeira setinha voltada para o X, como deu mais, a outra vai ser voltada para o lado maior. Então nós temos uma regra de 3 simples e direta. Do jeito que está, você vai armar. 20 para X, 1 para 1.440. Fazendo aqui a proporção, ó, X vezes 1X, 20 vezes 1.440, então eu encontrei isso aqui, ó, 28.800 litros. Passa para notação. Para notação, a vírgula está no último algarismo, eu vou trazer a vírgula até aqui, ó. Vou pular 1, 2, 3, 4 casas. Vou ficar com 2,88 vezes 10 a quarta. Como 2,88 é menor do que 5, então eu vou aproximar ele para 1. Vezes 10 a quarta é igual a 10 a quarta e a nossa resposta na questão 2, você vai marcar aí letra C. Então, prosseguindo a questão 3, eu vou apagar aqui para ter espaço, né? Eu encontrei que essa distância aqui é igual a 50 quilômetros. Então vamos ver o que é que nós vamos ter que procurar ali agora. Tá ruim de apagar meu quadro aí. Choveu, quando dá umidade aí fica ruim de apagar. Mas vamos continuar aqui. Certo? Então vamos lá. Questão de número 3. Na questão 3, nós temos o quê? Eu encontrei ali 50 quilômetros. Aí veja só, se ele faz 70 quilômetros em 1 hora, 50 quilômetros ele vai fazer em X horas. Beleza? Novamente, voltamos até aí, outra regra de 3, simples. Resta saber se vai ser direto ou se vai ser inversa. Primeira setinha voltada para a variável x. Se ele faz 70 em 1 hora, 50 ele vai fazer em menos. Então, para o lado menor. Novamente ela é direta. Então eu vou ficar com 70 para 50, 1 para x. Vamos facilitar aqui, ó, vamos cortar esses zeros.
eu vou ficar agora fazendo a proporção, ó, 5 vezes 1, 5, 7 vezes x, 7x. Então, 7x igual a 5. X é igual a 5 dividido por 7. Quando a gente dividir 5 por 7, não dá para dividir, eu coloco 0, aqui 0, 50 por 7 vai dar 7. 7 vezes 7, 49, para 51. Vou colocar aqui um 0, já coloquei a vírgula, não precisa colocar lá. 10 por 7 vai dar 1. 1 vezes 7 é 7, para 10, 3. Vou parar aí, certo? 2 casas só tá bom para mim. Então isso quer dizer que ele gasta 0,71 horas. Fazer esse percurso de A até C usando esse ramal direto. Tá certo? Usando o ramal direto. Então vamos lá. Novamente vamos fazer outra regra de 3. Para quê? Se uma hora tem 60 minutos, então isso quer dizer que 0,71 horas tem x minutos. Novamente, primeira setinha voltada para x. Se uma hora tem 60, 0,71 vai ter menos. Menos para o lado menor. Estamos com sorte. Novamente, uma regra de 3, simples e direta. Então, vamos lá. 1 sobre 0,71 é igual a 60 sobre x. Fazendo a proporção, vai ficar x vezes 1x, 0,71 vezes 60. Então, x é igual a 0, 6 vezes 1, 6, 6 vezes 7, 42, 6 vezes 0, 0, 4. 2 casas depois da vírgula, 2 casas depois da vírgula. Então, isso quer dizer que corresponde a 42,60 minutos. Volta à questão. Se ele faz o percurso de A até C andando 70 km em 1 hora, tá certo? 1 hora. Então, eu vou ter o quê? Que 1 hora são 60 minutos. Ele gasta aqui, ó, 42,60 minutos. Isso para fazer o percurso direto de A até C. Então, vou completar aqui, vou colocar as vírgulas, 0, 0. Então, vou ficar com 0. 6 para 10, 4 vai 1. 3 para 10, 7. 5 para 6, 1. Vírgula abaixo de vírgula. 17,40 minutos. E foi que ele perguntou quanto tempo ele economizaria. Então, ele vai economizar 17,40 minutos. Como está aí, que ele falou o quê? Aproximadamente, resposta na nossa folha, letra B, 17 minutos. Beleza? Então vamos lá, vamos para a questão de número 4. Deixa eu apagar aqui para a gente encontrar espaço. E vamos para a questão de número 4. Ok, galera? Então logo após, quando eu terminar aqui, eu vou baixar essa aula, vou salvar também no Instagram, mas vou baixar no YouTube, porque quem quiser assistir no computador, né, na tela maior, fica mais fácil. Agora não esquece de curtir, de compartilhar, de mandar para alguém, de salvar se for necessário aí você salvar para assistir depois. Beleza? Então vamos nessa. Vamos nessa, questão 4, certo? Então na questão 4 nós temos o quê? 2 atletas partem simultaneamente do mesmo ponto e seguem direções ortogonais. Então vamos supor que eles vai partir daqui. Um vai nessa direção, o outro vai nessa direção aqui. Ou poderia ser, desde que sejam ortogonais. Vou formar ali um ângulo de 90 graus. Beleza? Ele
ele diz que um vai a 3 metros por segundo e o outro vai a 4 metros por segundo. Se o tempo necessário para atingir essas velocidades for desprezado, o tempo decorrido após a partida, até que a separação entre elas seja de 10 metros. Deixa eu mudar a cor para que você entenda aqui. Ele quer saber aqui quando a distância for 10 metros. Certo? Então ele quer saber o tempo, né? O tempo em segundos. Veja só. Nós temos que velocidade é espaço dividido pelo tempo. Certo? Velocidade é igual a espaço dividido pelo tempo. E, como eu tenho velocidade 3, o espaço eu não conheço e o tempo eu quero conhecer. Então eu vou chamar aqui, para a gente facilitar para a gente, vou chamar de espaço 1. Fazendo daqui uma proporção, eu vou ter 3 ΔT igual ao espaço 1. Então o tempo, vou chamar também de tempo 1, vai ser espaço 1 sobre 3. Não, deixa eu mexer aqui para facilitar. Eu vou querer o espaço, tá certo? Eu quero o espaço, então vou chamar de espaço 1, vai ser 3 vezes o tempo 1. Vamos ficar só com essa equação aqui, só fiz colocar ela em ordem. Vamos para a segunda. Na segunda, a velocidade foi 4, vou chamar de espaço 2 e tempo 2. Faz a proporção novamente, espaço 2 vai ser igual a 4, tempo 2. Essa é a nossa equação. Então nós vamos ter isso aqui, que o espaço total vai ser